Estamos de volta. Mas antes de começar, ó, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, tá bom? Hoje temos um convidado especial, um amigo nosso. Fala aí, Robson. Fernando, primeiro, grande prazer estar aqui novamente com você. Curiosidade aqui do nosso caminho até chegar aqui, né? Nós estamos juntos nessa desde os 14 anos, Exatamente. passamos por várias coisas juntos e nessa conversa que a gente teve no caminho, a gente estudou praticamente 1 ano e 3 meses Sim, juntos 1 ano e meio só. e a gente nunca tinha parado para pensar nisso, né? Quando a Exatamente. gente volta aí para o nosso passado, parece que foi muito tempo. Mas é importante como as amizades que são fortes e duradouras não precisa de muito tempo para se firmar. Então, um grande prazer, em primeiro lugar, estar do seu lado aqui mais Todo uma meu. vez, o nosso Groot da Smart Solve. E, como você disse, hoje a gente tem um convidado que é extremamente especial. Primeiro porque ele faz parte da nossa jornada, Um amigo nosso. amigo. Trabalhamos juntos na UMAP BBDO, então uma das maiores agências de publicidade, onde ele começou a carreira dele. Então, só por esse motivo, já vai ser muito especial ter histórias aí. E eu tenho certeza que para o nosso público vai ter muitos insights que você vai conseguir aproveitar. E o grande intuito do Talk Show é justamente esse: trazer pessoas aqui com histórias inspiradoras de empreendedorismo e que possam servir para você, que está aí do outro lado, como grandes motivos para começar o seu negócio agora mesmo. Então é com grande orgulho que eu apresento aqui hoje Bruno Palma, empresário, multiempresário, né? Vários negócios, publicitário e nosso amigo. E? Vai começar! Talk Show. É isso aí! Estudei, hein? Bom, prazer, pessoal. Mais do que tudo, mais do que estar aqui, é um prazer ser amigo de vocês. É um prazer falar que hoje eu sou amigo, mas no começo da carreira eu tinha muito medo de vocês não têm noção. Qual que era o andar do financeiro? Era o terceiro. Terceiro andar. De descer do sétimo pro terceiro andar, ter que falar com o Robson, com o Fernando. Eu falei, nossa, eu já ia armado com aquelas arminhas de Nerf que a gente tinha, porque eu sabia que eu ia tomar também. Mas o meu maior prazer é ter vocês hoje ao meu lado de qualquer forma. Tá? Obrigado por estar. Pra gente é Sim. um prazer imenso mesmo. E é o que eu falei, pô, além de amigo, além de a gente ter uma grande admiração por você, estávamos juntos há pouco em uma reunião de negócios com um grande projeto que nós estamos trabalhando juntos. E, pô, você é um cara que me inspira. A gente tava também lembrando que o Bruno foi uma das primeiras agências que a gente teve como cliente. Verdade, verdade. Né? Uma das primeiras agências que Um dos nossos acreditou na primeiros gente. clientes que acreditou legal, no nosso cara, sabia. trabalho. Legal, bom saber disso. Vai fazer o que já? Uns Isso foi em 2018? 6 aninhos já que a gente trabalha junto de alguma forma. Sim. Verdade. Perfeito. E vice-versa, né? Nós como clientes também do Grupo Também como Freira, cliente. então sempre o atendimento espetacular. Acho que muito do nosso crescimento na Smart Solve Exatamente. a gente deve a você, a todo o seu Legal, time cara, agradeço também, por e isso. faz parte disso. Eu estava falando, tenho uma enorme admiração, né? Acho você um dos caras mais inteligentes, assim, de criação. Que legal. Às vezes um pequeno insight se transforma num projeto incrível. Então, ó, se você é de outras áreas, está precisando de alguém para cuidar do seu negócio, ter pensamentos de estratégia de mercado, de marketing digital, o Bruno vai ser uma pessoa que vai pensar fora da caixa. Obrigado. E Bruno, conta um pouquinho para nós como foi o início de tudo, né? Sua primeira opção nunca foi ser publicitário. Não vou dizer que nunca foi, mas não foi a primeira. Vou voltar bastante aí na história, devo estar indo para um 15º ano na área, alguma coisa assim. Lá no começo, eu tive, ainda na escola, tinha que fazer a escolha da minha vida, né? Lá pro 2º ano do Que colegial, horrível isso, né? a gente era obrigado, a gente não pode nem sair sem pedir para ir pro banheiro, mas escolher a vida a gente pode. E assim, eu tinha sonhos, tinha vontades, acabei por afunilar alguma delas. Na época eu gostava muito de biologia marinha, inclusive é um hobby que eu tenho até hoje. Meu pai é despachante, sempre foi despachante, então também considerei comércio exterior como uma opção. Até porque você é de Santos, né? Então. Exato. E também por ser de Santos, e na época, quem é mais antigo vai lembrar, estava no começo do pré-sal e tudo mais, então engenharia de petróleo era o forte. Então, assim, apresentei as opções para meu pai, falei, eu vou fazer vestibular disso, disso e disso.
Ele falou, entre outras palavras, assim, que biologia e despachante, que é a área dele, eu ia ser pobre pelo resto da vida, como uma boa experiência em casa, e que eu deveria seguir engenharia como um todo, né? A gente pode ver que os valores até se inverteram bastante hoje em dia, e que bom que eu não segui essa profissão. Cheguei a entrar, passei em 3, 4 faculdades na época, nada muito grandioso, mas também passei. Comecei a faculdade em Santos, já em engenharia de petróleo, e eu acho que durou 3 ou 4 meses. Desses 3 ou 4 meses eu devo ter ido umas 2 ou 3 vezes para aula. E sabia que não era aquilo que você queria Tinha pro acabado de futuro. sair do colegial, eu conheci o bar da faculdade, conheci festas, então eu ia esperar até o carnaval para de fato começar a prestar atenção nas aulas. E um desses dias aí que eu tava no bar, me deu um estalo, eu falei, pô, eu vou subir para conhecer de fato o que eu tô estudando, né? Fazer valer o dinheiro que meus pais estão investindo em mim. Era uma aula, por coincidência, de princípios de engenharia de petróleo. Quem faz engenharia sabe que todo o curso tem o curso de princípios, né, que é como você se aprimora naquele setor. E eu peguei minha primeira aula de princípios de engenharia de petróleo. Cheguei atrasado, já fui muito mal visto, né, por não estar correspondendo à expectativa do professor. E enquanto eu caminhava em direção à minha carteira, eu escutei falando assim, eu estou treinando vocês para trabalhar embarcado daqui a alguns anos. Daqui a 5, 10 anos eu quero vocês na Petrobras 40, 60 dias em alto mar. Eu parei para pensar, falei, cara, eu enjoo em alto mar. Nem gosto disso. Que loucura, né? Eu sentei e levantei de novo. Falei, Você nunca tinha pensado nisso aqui, você... E aí, olha a minha cara de engenheiro de petróleo. Então, assim, eu sentei na cadeira, deu 2 minutinhos, eu falei, licença, professor, vou sair. Naquele dia, eu falei, vou mudar de curso. Foi um caos em casa, né? Imagino. Obviamente, mas em uma semana eu já estava cursando por publicidade mesmo. E não vou dizer que foi, de novo, minha primeira opção foi engenharia, não vou dizer que foi a segunda nem a terceira. Foi um estalo de eu me tocar, que eu falei, pô, eu sou aquele cara que gosta de ler rótulo de shampoo no supermercado, que gosta de estudar a prateleira que ele está posicionado. Eu tendo a ser um pouco esquisito, né? Então, acho que publicidade é mais minha cara, sem saber de fato o que viria pela frente. Então, 3 meses de engenharia, o resto foi de publicidade como um todo. Você sempre foi criativo, assim, na infância? Você sempre... Sempre. Fui sempre o pior aluno, o que sentava lá no fundão, que conversava com todo mundo que era possível para não ter que estudar, que passava 30, 40 minutos fora da sala de aula. Em compensação, nunca repeti de ano. Dava meio desgosto para os meus pais, mas não cheguei a ser o filho que... Ia no limite ali. Exato. E assim, mais do que o limite. Já chegou casos de... Minha mãe, se estiver vendo isso agora... da minha formatura ser num dia 6, 7 horas da noite e 4 horas eu estar fazendo minha última recuperação. Pra saber se eu ia ou não. E meu pai deixou avisado, eu vou. Se você vai formar é outra coisa, mas tá pago, eu vou comer, eu vou participar da festa. Então assim, sempre consegui na medida do possível. Inclusive na faculdade também, depois disso, nunca peguei uma DP, não foi nada que... Então, assim, eu era o vagabundo inteligente. Na verdade, na faculdade, provavelmente você já estava com a sua aptidão, né? Já estava fazendo o que você... Sem saber. Estudando o que você gostava. Os 2 primeiros anos de faculdade eu fiz em Santos ainda, antes de mudar para São Paulo e tudo mais, que é a história que eu vou contar. Mas já estava na área sem saber o que era. Sabia que eu podia ser designer, sabia que eu podia tirar foto, mas era restrito naquilo. Hoje a gente tem 30, 40 subfunções numa agência, uma função principal. Até porque o digital trouxe isso, né? Nessa época Principalmente que o digital. não tinha. Exatamente, não tinha sequer Instagram. Não, estava bem começando, era bem... No começo do Facebook, alguma coisa assim. Então, assim, começamos essa trajetória. Passei um período rodando, eu sou de Santos, no litoral de São Paulo, a gente sabe que é um mercado um pouco mais fechado. A gente sempre teve a síndrome de vira-lata, de São Paulo ser melhor e tudo mais. De fato, em alguns pontos realmente são, mas por estar em Santos a gente se sente um pouquinho mais atenuado, né? Então, assim, rodei Santos por um tempo, trabalhei em gráfica, então eu era o designer oficial da gráfica na época. Sem ter noção do que eu estava fazendo, eu consegui triplicar o faturamento da gráfica em 6 meses. Caramba! Só pela agilidade. Então, sentava, eu quero cartão de visita, faço isso agora. Faz a arte aqui rapidinho, já manda para impressão. Banner, fachada, eu era designer e pós-produção. Minha equipe tinha 2 pessoas, basicamente. Eu criava, alguém fazia. E às vezes eu ajudava a fazer e me ajudava a criar. Porque você foi pegando um pouco de tudo ali. Sim, né? Consegui entender pós-produção, fechamento de arquivo, de fato o que você conseguia fazer com material visual na pós-produção, que eu não teria acesso se a gente tivesse trabalhado desse lado. Então, quem trabalha hoje só em agência, não que não tenha noção do que precisa fechar em CMYK ou RGB, isso é a coisa mais básica que tem. Mas, por exemplo, e se algo sair errado? Como que você conserta?
Você consegue sugerir um outro tipo de papel para o cliente? Ou um outro formato que economize papel e seja mais barato? Esse é o ponto. Né? A gente fala também de visão 360 como um marketing no todo. Sim. Mas a visão 360 do seu negócio, né? Porque você como o dono da agência de publicidade, consegue rodar todas as áreas ali, essas mini funções e ter total conhecimento para cobrar excelência, para cobrar resultados, porque você sabe exatamente como funciona cada pequeno pedaço. O lance da publicidade é a cultura que você absorve, seja ela cultura popular, seja de fato uma cultura de quadros, de pintura, enfim, alguma coisa mais nostálgica, ou de fato conhecimento. Você é formado como profissional, assim como pessoa, pelo que você viveu. Sim. Então, quanto mais você viveu, mais você consegue agregar no trabalho, no seu próprio trabalho, mas no trabalho de outras pessoas. E isso economiza seu tempo também, não é só dinheiro. Então, você tendo alternativas na sua cabeça, você deixa de dar uma volta maior para descobrir como resolver aquele problema. Pô, legal, interessante. Então, saí da gráfica, fiquei pouco tempo também, uma coisa pequena, cidade litoral, enfim. Mas saí da gráfica, comecei a trabalhar como criativo. Então, virei designer por um tempo, de novo, num esquema de urgência, então eu era o único designer da equipe inteira. Mas, na época, eu tive um contato complementar ao que eu tive na gráfica. Eu tocava peças de ponto de venda para Bombril, Minuano, enfim, algumas coisas que eram subdivididas em várias agências, a gente ficava com uma parte de PDV. Então, aprendi o que era uma faixa de gôndola, um Obler, sabe? Eu comecei a estudar, de fato, a psicologia do consumidor dentro do supermercado. Uhum. Mas, de novo, tudo tem o seu limite de crescimento, cheguei no ponto máximo que eu podia colaborar e vice-versa, e tive que buscar um outro estágio que é, de novo, comum em cidades pequenas como um todo. Uhum. Pequenas que eu falo não necessariamente em tamanho, em moradores, mas no nosso mercado como um todo, né? Abrangência do conhecimento, oportunidades. Santos é bem regional, né? Então... A gente brinca com a cidade da Malhação. Você passa do Peixe ali na Imigrante, você entra no Projac. Então todo mundo sabe da vida de todo mundo fala de todo mundo, então você começa a encenar a partir dali, sabe? Uhum. Os poucos que não entram nesse mérito são os poucos que saem da casinha e começam a criar negócios um pouquinho diferente do tradicional. Dentro disso... E assim, você tá fazendo um parênteses aí, né? Como foi assim para os seus pais que tiveram uma frustração, né? De repente por seu pai, principalmente, de visualizar uma carreira para você, Sim. Você não seguir aquilo, mas hoje ele te vê, né? De Santos para o mundo, porque hoje você atende clientes no mundo inteiro. Sim. Acredito que deve ser um baita orgulho para os seus pais, né? Ver a evolução que você teve trilhando o seu caminho, né? Assim, eu não posso ser injusto falar que eu não tive motivação, apoio, nem nada do tipo ao longo da vida, porque é mentira. Mas assim, foi um baque no começo, com certeza, mas eu tive parentes mais distantes que se incomodaram mais. Meus pais, e principalmente meu pai, sempre, não só nesse ponto, mas a vida inteira, falou: você quer fazer, faz para ser o melhor na sua profissão. Então, não importa o que você escolher, quer ser biólogo, quer ser despachante, você vai dar seu sangue para ser o melhor no que você está fazendo. É isso. O dinheiro é consequência do que está vindo. O dinheiro é sempre consequência de uma entrega. Exato. Por grandes momentos da sua vida pode ser prioridade, mas no final da história o contexto é gostar do que você está fazendo. Como é importante o apoio, né, das pessoas próximas, no seu caso, né, dos seus Ou a pais. falta de apoio. Falta de apoio também ajuda bastante. Sim. Eu aprendi a não esperar o reconhecimento, a não esperar a motivação para poder fazer sozinho. Não, de novo, não que eu não tenha tido, Sim. mas é importante também não ter esse apoio. Não, você não criou expectativa. Pelo contrário, eu criei muita expectativa e queria corresponder com as pessoas que não acreditavam que eu ia chegar lá. Entendi. É importante você ter um inimigo, né? Nem que seja você mesmo. Que te motive a sair da cama. Eu escutei uma frase semana passada, se eu não me engano, que é: o velório acaba quando o morto levanta. Ou é enterrado, no caso. Então, se você parar de vitimismo, se você parar, enfim, achar condições para parar de sofrer e as pessoas verem que você está sofrendo, o velório acaba. Sim. Aí você passa a ser reconhecido, passa a ser admirado e, enfim, chamar como é que você fez isso, sabe? Mas assim, nem tudo foram flores no caminho, obviamente. Meu último emprego em Santos foi dentro da área de marketing, que é uma coisa que eu senti que faltava para mim, não que eu tenha sido pensado esse caminho todo, mas faltava essa visão da parte do cliente. Então, eu que contrato a agência, o que eu tenho que pedir? Por que eu estou pedindo aquilo? Por que eu estou com mais pressa do que a agência está me entregando? Eu só tenho essa visão hoje por ter trabalhado no departamento de marketing, que é uma empresa bem conceituada, mais de 40 anos em Santos, de flores e cesta de café da manhã. Uma coisa que a gente acha que é básica, os caras são gigantes.
concorre aí com enormes, ninguém tá me pagando aqui para fazer merchan, então não vou falar o nome de concorrente, mas a gente conhece Flores online ali, Sim. fácil acesso, muito fácil. Coffee break para empresas, qualquer coisa do tipo. Na época os caras não tinham sequer um site, um e-commerce, um Facebook, o Instagram não existia na época, mas não tinha rede social. E esse lance de estar do outro lado da mesa te dá uma capacidade enorme de você conseguir ter o lado do cliente, né? Então Sim. você sabe exatamente o ponto que você E vai a noção precisar. de imediatismo, sabe? Se eu tô te pedindo isso, é porque realmente estou precisando. Entende? Não é importante, não é importante para o teu setor, para a agência como um todo, mas é importante para o marketing, é importante para levantar fundos, para pagar uma conta que a gente não tem condições agora, por exemplo. Então, colocar o fluxo de caixa em dia. E foram pequenos detalhes, assim, já dando um spoiler, que me levaram a criar o Grupo Frilo. Então, a gente não pode ficar refém de pessoas que não entendem o quanto a falta de motivação delas vai impactar na nossa vida. Porque se eu desgostoso com a vida, não trabalho direito naquele dia, naquela semana, naquela campanha, é um dinheiro que deixa de entrar. Dependendo do porte do cliente, é uma conta que ele deixa de pagar. Sim. É um funcionário que ele deixa de pagar. Porque eu não motivei o suficiente, porque eu não acreditava no que eu estava fazendo. Então, a gente tem que estar sempre alinhado com o que a gente está fazendo, porque a vida dos outros também depende disso. Exatamente. Sabe? E a partir daí é um salto gigante. Esse é o resumo de Santos. Brincar com sonhos, praticamente. Né? Exatamente. E dali você foi para o MAP. Foi um salto gigante. A minha vida em Santos, não vou dizer que acabou, porque sempre teve presente, até hoje tem clientes em Santos, mas a partir dali virei outro Bruno. Eu soube, assim, numa terça, quarta-feira, que a minha entrevista era na quinta. Eu soube na sexta que eu começava na segunda. Caramba. Você não estava em São Paulo ainda? Não estava, sequer estava fazendo faculdade em São Paulo. Minha vida era totalmente em Santos. Eu era aquele cara assim, estava no segundo ano na faculdade no máximo, alguma coisa assim. Comecei a me descobrir. Inclusive tem uma história legal que eu... Essa mudança foi intencional? Como que a OMAP surgiu na sua vida? Você então, foi justamente, cara, coisa de 1 a 2 semanas antes de acontecer. Eu ainda tinha acabado de mudar o curso da faculdade e tudo mais, então a gente tá falando de 3, 4 meses ali, mês 4. Eu migrei para a OMAP mês 6, então eu tive 2 meses no máximo ali de transição de carreira. Cara, foi uma palestra. Tava naquele lance de bar ainda, de transição, mas estava gostando mais do que eu estava fazendo. Né? Ia para aula, atrasado, mas ia. E numa desses atrasos de chegar na aula, caí num auditório que estava tendo uma aula lá X, e a proposta era ensinar atendimento publicitário, que eu sequer sabia que existia. Dessa época para trás, comecei a estudar bastante livros do setor, peguei grandes nomes aí, Júlio André, Washington Oliveto, Nizam Guanais, enfim, consumia o que eles criaram ao longo desse tempo, mas também áreas correlacionadas, então economia, administração, marketing, conheci o Kotler, então eu fui começando a aprofundar. Chegou no ponto que eu falei, tá, aprofundei. Quem são as agências que eu conheço? Tô refém de 3, 4 que conheço de Santos? Não. Quem são as grandes de São Paulo? Aí gravei 3. Entre elas a MAP. Né? Ficou na minha cabeça a MAP, eu gostei da MAP, aí fui atrás da Havaianas, que não sei o que, isso aqui. Gostei da MAP, ficou na cabeça. Pausa na história. Volta para aquele dia que eu fui para o auditório, palestra, aula de atendimento publicitário. Já tinha perdido metade da explicação, na hora que eu cheguei, foi algo mais ou menos como o pessoal. Essa aula de atendimento é para vocês venderem a campanha para o cliente como se ela não tivesse existido ainda. Algo parecido como a gente fez agora há pouco, por exemplo. Só que era a campanha da Parmalat. Então, tem todo o lance dos bichinhos e tudo mais. A gente viu o filme da campanha. O lance é, quem quer subir aqui no palco, na frente da turma inteira, para apresentar isso com um cliente fictício? Eu. Cara, você foi lá e... A sala inteira fez... Você? Falei, vou lá. Foi alguma coisa que eu consigo. Cara, não vou dizer que eu fiz a professora chorar, porque também é engrandecer muito, mas eu vi o olho dela brilhar. Eu vi que ela acreditou em mim naquele momento. E eu vi que eu acreditei em mim. Essa pessoa, inclusive, fez parte da minha vida por esse momento até hoje. Chama Renata Alcaide, foi minha professora na época. Hoje ela está à frente da agência interna da Arenas, da SPM. Pessoa gigante hoje em dia. E tive a oportunidade recentemente até de agradecer ela por esse dia que ela me deu essa palestra. E também no dia que ela me preparou para a entrevista, que é o ponto que eu ia chegar. Me descobri como atendimento, fui atrás, pesquisei sobre a UMAP, vi que formas que eu conseguia entrar em contato com eles para conseguir uma entrevista. Consegui, depois de algum tempo. E no mesmo dia fui para a faculdade e falei,
Esperei até 10h30 da noite, quando acabava, eu falei, é o seguinte, tem uma entrevista na UMAP amanhã. Preciso que você me prepare. Ela ficou até meia-noite comigo. Caramba. Só eu e ela na sala. Chegamos à conclusão que eu não ia bater de frente, eu não ia ganhar se eu quisesse concorrer por conhecimento. Uhum. Estava começando numa cidade regional, numa faculdade grande, mas que nem se compara às faculdades daqui. E não estava preparado para bater de frente com todo o restante do mercado de São Paulo. Então, ela falou, Bru, você vai ter que ganhar pela personalidade. Eles têm que gostar de você, você tem que ser lembrado quando você sair de lá. Então, vamos treinar uma frase de efeito. Não vou dizer que foi isso que eu consegui o emprego, mas que me ajudou muito. Na entrevista, eu usei essa frase no final de tudo, que veio a calhar também numa oportunidade da diretora que estava me entrevistando perguntar. Entendi, conheci sua história, é isso. Vejo que você tem um progresso pela frente, mas e aí? Você tá pronto para trabalhar na UMAP? Eu falei, não. Marina, eu não tô pronto, mas eu tô preparado para o desafio. Acabou a entrevista ali, elas se olharam, eu falei, alguma coisa ficou. Uhum. Na época também tinha uma familiar minha prima Tássia, que trabalhava na UMAP, e assim, só agradeço ela por tudo que ela fez por mim dentro dessa área. Desde do momento da saída da entrevista até, de fato, a minha saída da UMAP, ela foi meu espelho lá dentro. Por ser o atendimento publicitário que eu mais admiro até hoje dentro da profissão. Só que assim, de novo, nem tudo foi flores, né? Foram flores como tudo. No dia da entrevista, eu não tinha carro na época e meu pai estava trabalhando, também não podia me levar. Consegui com muito custo que meu tio, com meus primos viessem me buscar para poder me levar lá no Morumbi de Santos. Ele não sabia o caminho, teve que buscar um amigo do meu pai no caminho que manjava de São Paulo. A gente foi para o UMAP. Cheguei faltando 5 minutos para a entrevista. Dei meu nome e tudo mais, um cadastramento. Cheguei na catraca, lembrei que eu era um garoto de Santos que nunca tinha visto um prédio comercial daquele tamanho. Minha perna tremia para subir aquela escada. Até para apertar o andar tem que apertar antes. A gente tá falando o quê? De uns 30, 40 degraus para chegar na recepção? Eu fiz aquele caminho em 5 minutos. Balançava. Falei, tô com medo. Esse cara você subia aquele Tudo prédio de vidro. Eu ficava falei, nossa, maior quanto ainda. andar dá uma? 4, 5? Eu falei, nossa, tô ferrado. Não, beleza. Se acalma e vamos lá. Chamei o elevador, entrei no elevador. Cadê o número? Tava fora. Como todo garoto de Santos que pega numa cidade grande, não tá acostumado. Agora, hoje em dia, é normal. Mas, 10, 15 anos atrás... Não era uma tecnologia... Onde tá o botão do elevador? Não era comum em São Paulo. Exato. Então, assim, eu não sei como que eu aperto o lugar que eu vou. Fiquei retraído. Entrava gente, saía gente, eu não perguntava. E eu rodando o elevador. Quando eu vi que faltava 10 minutos, que já tava 10 minutos atrasado da entrevista, que já tinham me anunciado, inclusive, eu saí, procurei a primeira pessoa que eu vi e falei, o que eu faço? Não, aperta aqui. Eu falei, tá bom, obrigado. Corri pra entrevista e a partir daí foi o que aconteceu. Saindo da entrevista, até hoje, se eu não me engano, tem um postinho na frente da UMAP, que é o postinho de sexta-feira, né, que a gente comemora. Cara, eu acredito que eu tenha matado uma garrafa de vodka com meu tio ali naquele dia. Porque eu tava tão tenso, retraído com o que eu tinha vivido. E ao mesmo tempo, eu recebi uma mensagem falando da Tássia, falando que eu tinha ido muito bem e tudo mais, pra ficar tranquilo. Eu tava comendo um lanche. Eu olhei pra garrafa de vodka e falei, vocês bebem? Bora. Nisso a Tássia desceu, a gente começou a conversar, eu saí de lá 4 Foi só a primeira do postinho, né? Foi a primeira do postinho. A única pessoa que não bebeu pra voltar dirigindo fala que a gente voltou atormentando a viagem inteira. Mas foi o que eu falei. Quinta-feira entrevista, sexta, você começa na segunda. Eu falei, caraca, não tinha pensado nisso. O que eu faço da vida agora? Aí eu falei, putz, não tenho carro, vou subir de fretado todo dia, opção, né? Você acha que é fácil achar fretado? Jamais, ainda mais de um dia pro outro. Não, e assim, não só não é fácil ter e fora fretado, que é absurdo de não tem vaga. Porque todo mundo... Não tem vaga. Aí as coisas foram encaixando de uma forma que, te contando hoje em dia, parece até piada. Eu consegui, na própria sexta-feira, no sábado, eu consegui a resposta do fretado, de um cara que ia sair de férias na segunda, e eu tinha 15 dias para ficar na vaga dele. Até chamar outra coisa. Até achar casa, transferir faculdade. Tinha acabado de largar o emprego às pressas também. Pedi desculpa, obviamente, mas assim, tive que sair correndo. Foi meu primeiro dia de fretado. Primeiro dia de fretado, eu quase perdi o fretado.
Que o fretado saía às 6h30 pontualmente no Marketplace. Sair 6h30 de uma agência de publicidade é impossível. Mas beleza. Fui, peguei o caminho errado da ponte, obviamente, dei a volta no Marketplace, porque não tem só uma calça. Ficava do outro lado da ponte? Ficava do outro lado. E assim, não é que nem Santos, que você vai, errou, volta. Não, errou, você tem que contornar o shopping, porque não tem calçada, aí você tem que chegar no ponto que você precisa. Sim, foi uma primeira semana traumatizante, mas assim, muito interessante como um todo. Imagina, eu tinha 14 dias para achar uma casa e uma faculdade. No 13º dia, minha mãe subiu para São Paulo para achar a faculdade comigo. Rodamos, Belas Artes, FAAP e tudo mais, obviamente tudo fora do que eu podia pagar, até em comparação com o que eu pagava em Santos. Falei, cara, gostei da Embi Morumbi, vamos dar uma passada por lá? Aí passei na frente... Aqui na avenida? Na Vila Olímpia. Tá. Aí passei na frente, uma puta placa gigante falando transferência de alunos de outras faculdades, 40% de desconto. Tá bom. Vamos lá. Aí sentei com a coordenadora e falou, que semestre que você tá? Eu falei, pô, tô indo pro 5º. Você topa fazer uma prova? Dependendo do resultado que der, você vai ter que voltar ou avançar, mas vai ter semana que você vai ter um dia de aula. Tudo bem? Tudo bem. Consegui mais 30% de matérias que eu já tinha cursado e tudo mais. Mas, cara, no final da história, eu pagava R$350 de mensalidade. Caramba. Eu falei, cara, como assim? Tipo, tudo, é o que você falou, né? Acabou, tudo se encaixou da melhor da forma possível. que eu podia receber aquilo naquele momento, sabe? Porque qualquer outra faculdade acima de R$1.000 já era muito mais do que eu pagava em Santos. A gente não estava acostumado com isso, sabe? Hoje em dia, lógico, os preços estão mais equiparados. Mas... Não, e a MB é uma... Você não paga numa escola do teu filho, Exato. presenciais. Exato. Obviamente, se eu pegasse uma DP, era o valor cheio da mensalidade. Então, motivação para não fazer isso. Transferi. É aquilo, quando você tá com energia positiva, parece que tudo o encaixa, né? Atrai. Com certeza. Atração. Com certeza. E fiz a matrícula, enfim, deixei tudo certo. A gente estava acabando de entrar nas férias de junho. Então, deu tempo para absorver isso com calma, né, fazer a mudança. Faltava casa. No 14º dia, a gente estava falando aqui de amigos da UMAP, lembro que eu saí com o Diego e com o Tuan, na época, os dois da área de mídia, que eram meus parceiros ali pelo tempo que eu fiquei na UMAP. Saímos para dar uma volta no almoço, caminhando, e chegamos aqui na Rua da Paz. Achei uma república, placa na frente, precisa para ontem, vamos conversar. Falei, cara, você pode começar amanhã? Que o cara tá saindo daqui. Os caras precisam para pagar aluguel. Quanto? R$250. Não é possível, cara. No 14º dia de fretado. Na rua de trás da UMAP. Na rua de trás da UMAP, 1 km da UMAP. Tudo bem que de carro dava meia hora. Mas 1 km da UMAP. E ainda você saiu de Santos para vir trabalhar numa das melhores agências de publicidade. Pagando menos do que eu tava pagando lá. Uma faculdade muito melhor do que eu E tava ainda morando num lugar perto. E bom. Que hoje, na realidade, para a maioria dos que Sim, trabalham lá em outras agências, por exemplo. Mas assim, tive que procurar N repúblicas depois disso, rodei mais de 10 endereços, da Anchieta até o Alto da Lapa. Já morei em São Paulo inteiro. E nessa primeira foi um bom exemplo, mas ao longo disso também sempre pessoas diferentes. Então assim, eu estava acostumado a viver o que eu não estava acostumado a viver, sabe? Primeira república era eu mais 5. 5 moleques, todos faziam designer de games. Caramba. A brincadeira dos caras era que chegava com o PC Gamer. Isso há 10, 15 anos atrás, que o PC era gigante, todo florido, cheio de luzes, não sei o quê. A minha era sair pra balada. A gente não se juntava. Sim, não criou conexão. Não que não criou, são pessoas gente boas. Inclusive, meu primeiro empreendedorismo na época foi fazer compra no cartão da minha mãe e cozinhar pros caras e deduzir do aluguel. Porra, isso então, quer estrogonofe? Custou tanto. Só que não foi eu que paguei esses ingredientes. Aí numa dessa, vai giro. Ou seja, assim começou desde sempre empreendendo. Desde sempre tentando desde sempre nas oportunidades. Economizar a pobreza. Então, esse foi a transição. Foi o começo da área da publicidade. E, de fato, foi meu início na UMAP como um todo, há uns anos atrás. Tá? Na UMAP, vi muita coisa boa. Vocês, melhor do que ninguém, podem me falar isso, mas, assim, eu sou apaixonado pela UMAP. Eu tenho até hoje o kit que você recebe quando entra. Ele é gigantão, né? Que é, para quem não sabe, é um livro desse tamanho com todos os melhores cases da UMAP, seja em DVD, seja físico também.
Então ali você conhece a história da agência que você está trabalhando, você consegue ter um senso crítico para aprovação das coisas. Você tem um vídeo que eu mostro até hoje, tem gente que trabalha comigo aqui que não pode me desmentir. Eu mostro até hoje um vídeo de 1995 da UMAP, que é o vídeo do autoelogio não vale. Não sei se vocês já viram. Eu não lembro. Tá, eu vou mandar para vocês esse vídeo, mas assim, computador de tubo, enfim, coisas muito antigas e parte das pessoas que trabalham lá, inclusive até hoje. Falando que a agência é a única agência do mundo que tem balinhas na criação, a única agência do mundo que fica perto do restaurante do Morumbi. E no final, a única agência do mundo que sabe e que acredita que autoelogio não vale. Então a gente fez isso aqui para justamente falar um monte de elogio que não presta, para você ver que o que presta mesmo é a agência. Então eu mostro isso para todo mundo que entra na empresa até hoje. Atendi a Gol Linhas Aéreas lá. Tive meu primeiro contato com uma multinacional. Tive meu primeiro contato com varejo de uma multinacional, que é ferrado. Completamente diferente. Você tem 100, 300 peças para trocar numa sexta-feira à noite, que vai trocar no sábado e que vai trocar no domingo. Assim como tinha a Marisa na época, que também era igualmente pior. Atendi a Junior Achievement na época, que é uma ONG que vai fazer sentido daqui a uns 5, 10 minutinhos de história, mas que eu nunca dei valor. Mas me deram essa ONG por merecimento. Fala, pô, tu tá mandando bem, você é o único estagiário de atendimento que consegue segurar uma conta inteira. Consegue segurar essa ONG? E mais essa, e mais essa. Por aí vai. Então, assim, eu tive contato não só com clientes gigantes, com pessoas por trás dos clientes gigantes, com campanhas enormes. Fiz meu primeiro filme na televisão, vi o que custava 1 milhão, o que custava 2 milhões na época. Eu falei, pô, tô chorando para pagar R$300 de mensalidade aqui na faculdade. 1 milhão é muito distante para mim. E entendi também que aquilo não podia te impressionar. Você tem que se acostumar com isso. Tanto para se portar numa reunião, quanto para saber o que criar de campanha de ser grandiosa. A gente brincava, pô, você imagina trabalhar na contabilidade de uma agência desse tamanho. Olhando todos aqueles salários dos profissionais que estavam trabalhando ali, as campanhas milionárias. A gente fazia uma brincadeira que, isso daqui pra gente não, é só número. Porque senão a gente fica maluco, cara. Com certeza. São valores. Para quem está recebendo não é só um número, mas para a gente que está vendo, com certeza é. Mas assim, não é, lógico, é pelo dinheiro, com certeza, mas eu aprendi coisas lá que eu uso até hoje. E que eu uso hoje e que ninguém faz. Porque eu tive um contato há anos atrás de uma agência que já estava muito para frente do mundo, que eu consigo ainda hoje em dia colocar em prática. A gente tem pessoas enormes aí, pô, o Julian Derry que teve aqui. Sim. Cara fudido. Eu era um moleque quando eu entrei na UMAP e toquei uma campanha com ele na casa do Zezinho. Ele veio com a ideia pronta. Lá, uma parceria da casa do Zezinho com São Paulo, na época, São Paulo Futebol Clube. Se eu não me engano, eles colocavam equações matemáticas no número da camisa do jogador, em prol da casa do Zezinho, enfim, tinha uma história por trás. Eu vi o Juliano fazer essa campanha do zero. E assim, eu ficava impressionado. Eu não queria ir para a faculdade para aproveitar o máximo que podia até 8 horas, 8 ou 9 da noite para absorver. Ali você é uma escola. E assim, isso me levou a N facilidades dentro da faculdade, enfim, não estudei para uma prova durante os 4, 5 anos. Te colocar numa sinuca aí. Você trabalhou com pessoas incríveis dentro da UMAP, tá. Né? Nomes do mercado, assim. Você consegue citar, assim, os 3 maiores do seu período da UMAP? Julian Derry, Rafael Pássaro e o Carlos, da finalização. Carlinhos, qual que é o sobrenome dele? Zamorano? Não, o Zamorano também, inclusive, mas o designer. O Cadu? O Cadu também. Só fala pessoas gigantes. Mas o Carlão. O Carlão. Eu não lembro o sobrenome, eu sei que é Carlão. Inclusive, grande amigo. Eu sei o sobrenome também. Não, querido. Inclusive, a gente já falou pra você, Carlão, vir participar aqui do Talk Solve e logo mais vamos estar junto aqui. Inclusive, tá trabalhando lá de novo, sim, hoje em dia. Sim. E, assim, pelo que eu vejo, pelo que ele posta, pelo que ele fala, é a mesma paixão que a gente tem. Sim. Então, tá pra ir lá. Eu acho que dificilmente a gente vai ver alguém que passou nesse período de UMAP que não tem essa paixão. Eu sei que muita coisa mudou, porque negócios claro. acabam evoluindo de uma forma... E não que não sejam apaixonados hoje em dia, é só pela forma que a gente viveu aquilo, era diferente na época. A gente estava até brincando, conversando ali num bate-papo, falando, pô, quantas coisas tinham na UMAP ali naquele período em prol das pessoas, né? Sim. E era uma época que a gente não falava nessa questão do bem-estar, dessa preocupação.
E a UMAP sempre teve esse viés, né? Sim. Não, e assim, é muito difícil, é muito fácil falar nomes, mas é muito difícil falar três. Sim. Porque todo mundo era incrível. Todo ali. mundo. Todo mundo, dos menores aos maiores. O lugar é incrível. Cara, eu lembro o dia que eu peguei o elevador com o Marcelo Serpa e eu tremia. Eu não conseguia dar bom dia pra ele. Eu falei, caralho, o cara tá aqui. O cara tá aqui. Aí ele, pô, tudo bem? Você vai pra onde? Eu falei, não, vou aqui, tá legal. Prazer em ter você aqui. Pô, que cara sensacional, cara. Então a gente tem, pô, Marcelo Serpa, a gente tem o Júlio, tem o Carlão, tem o Cadu, tem o Perdigão, tem a Tássia Massumi também, que era excelente na época, tem a própria Cris Chacon, que era minha diretora. Você tem uma infinidade de gente. Infinidade. E todos eles estão fazendo coisas grandes hoje em dia. Sim. Tem gente, dos que eu citei aqui, tem gente na Rússia, tem gente no Japão, trabalhando na área. Então, é muito difícil. Vocês, tá? A gente tava falando aqui, pô, eu tinha medo de vocês. Por quê? Não é porque vocês têm cara de mal. Pelo contrário, a gente tá com o Gru aqui que prova o contrário. Mas, assim, porque a gente sabia que era respeitado. Eu tinha medo de falar alguma coisa errada, sabe? Não que vocês fossem me julgar, pelo contrário, sempre me ajudaram. Dá uma bola fora, assim, você... Mas dar uma bola fora e ser zoado por causa disso, sabe? Ficar marcado. Teve uma dessas que eu dei dentro da área de atendimento, que, pô, de novo, garoto pequeno de Santos, que não que seja desculpa que eu podia ter me esforçado mais, mas mal sabia inglês. Eu lembro de falar alto, assim, no setor de atendimento. Falei, Tássia, Marina, o que é key visual que o pessoal tá querendo? Ela, key visual, Bruno? Eu falei, puta, cara. Mas assim, foi pequenas coisinhas que você vai se soltando, vai aprendendo. É natural, né? Sim. A gente vai aprendendo aí. E coisas engraçadas, curiosidades, assim, dessa época de UMAP. Eu tava falando o que me ajudava na faculdade. Eu lembro de uma aula que, de novo, eu, Diego e Tuan, o grupinho de sempre. Uma aula de pesquisa de mídia. A gente era um grupo que precisava fazer pesquisa de mercado, aí, tipo, amostragem de 100, 200 pessoas, ia no mercado, entrevistava de fato, né? O Diego veio apresentar. A amostragem, 2 milhões e não sei o que. Como assim? Ah, não, tem acesso ao Ibope. Aí não dá. Né? Pô, ele fez o trabalho da faculdade com números a nível nacional, de uma assertividade absurda. Sim. Que ninguém tinha conseguido fazer. Então, assim, N situações, de você chegar na área de criação, no departamento de finalização, e tá 5, 10, 15 armas de Nerf apontadas pra tua cara. Sai daqui, atendimento. Hoje você não vai entrar. Aí você vai pra masmorra pra matar serviço, aí tu vai ver teu diretor fazendo o mesmo lá, sabe? Falei, jogar futebol aí 2 horas da manhã com as mesas sendo a... Nossa. Fute-mesa? Fute-mesa. Na época nem existia fute-mesa. Nem tinha. Nem existia. Mas, cara, a UMAP foi uma escola. Uma escola pra vida, não profissional. Sim, uma escola pra vida mesmo. O que eu vivi lá, assim, se eu tivesse a oportunidade de trabalhar lá por mais um tempo de novo, é 50 anos pra frente. Uma curiosidade nossa, né? O Fernando tem uma banda, né? Ela, inclusive até hoje. E você sabia que os instrumentos musicais da banda dele já foram vendidos na UMAP? É mesmo? Não. Como assim? Como assim? Eu fui no banheiro, deixei aberto meu e-mail. Nossa. E ele colocou deixar aberto o e-mail é uma coisa que não podia ele também. Ele colocou a venda meus instrumentos. Mas tudo a preço de banana. Até eu sair da UMAP, todo dia eu mandava uma ligação. Pô, você ainda tá vendendo? E lembrando aqui, eu recebia muito medo financeiro de coisa que deixou aberta e saiu. Era a área que mais sofria com isso. Era. Levantou. Fernando, pessoal, hoje estamos se despedindo. Né, isso era uma coisa proposital, né? A despedida não, mas a questão dos e-mails abertos. Sim. A gente fazia um processo de controle interno lá, da SOX, que era reportado para fora. Então, para as pessoas conscientizarem que realmente não podia deixar o computador aberto por segurança, acontecia essa zoeira para, da próxima vez eu não... E deu certo. Deu certo. O tempo foi cada vez mais raro os casos que isso acontecia. Mas eu já aluguei casa na praia também. Vendendo geladeira. No final, vendendo geladeira. Eu queria ter a criatividade que eu tenho hoje naquela... Que aí as brincadeiras iam sair da casinha, viu? Que na época a gente sofria porque era estagiário, né? Agora a gente pode brigar com os estagiários. Eu lembro de uma campanha do Bradesco Previdência. Sim. Que eles pediram para todo mundo da agência gravar um vídeo, como se você estivesse falando com você daqui 30 anos, né? Para colocar numa cápsula. E aí eu peguei o Felipe da controladoria
e fiz o vídeo como se eu fosse ele, né? Porque todo dia quando o filho dele ligava, Nossa. ele falava com vozinha com o filho dele. Ô, filhinho, você colocou a blusinha? E aí eu fiz imitando, mas, pô, fiz entre a gente, né? Não pra vazar. Vazou. Aí vazou, aí eles ainda tentaram fazer um trote comigo, dizendo que ele tava puto, que eu ia ser mandado embora e tal. Aí ele veio, mas, pô, ele é um amor de pessoa, né? Nem pra fingir que tava bravo ele conseguiu. E depois acabou que ele mostrou o vídeo na casa dele, foi zoeira na casa dele também. Nossa, cara. E ainda existe, talvez, o Riverino na esquina? Não, agora vai virar virou um empreendimento. empreendimento. Na época era o Mas o futebol. futebol terça-feira. Toda terça-feira, Riverino na esquina. Verdade. Só que essa esquina virava um lago. A gente não Exatamente. conseguia ir até lá. Mas, cara, é ali que eu fiz a maior parte das minhas amizades. Lá meu cotovelo já veio parar no ombro. Ele foi dar uma bicicleta. Nossa. Mas a gente derrubaram ou foi sozinho? Não, ele foi dar uma bicicleta. Foi dar uma bicicleta. Porque a gente aproveitava pra descontar a raiva do dia ali também. Com certeza. Ali sempre Chegava diretor com a bola, era carrinho. Não, foi muito bom. E pensando, né, depois saindo da UMAP, a criação do Grupo Freela, como foi o start para você criar o seu projeto? Tá. E desse projeto você abrir sua mente pro empreendedorismo, porque você não tem só a agência, você realmente abriu vários negócios. Por que eu saí da UMAP? Na época eu era estagiário, meu contrato de estágio ia vencer em pouco tempo. E eu não tinha, assim como até hoje, não existe garantia de vaga na MAP, é uma coisa extremamente concorrida, né? E, então eu precisei procurar algumas coisas, de novo, não que eu precisasse fazer isso de fato, mas senti a necessidade de garantir um futuro. E consegui uma proposta muito boa da agência David The Agency, do grupo Ogilvy. Lá eu vi o que eu vi na MAP, só que vezes 5. Ó, o Carlão tá online aí. Ô, Carlão! E mandou um abraço pra você. Pô, que legal, cara. Que legal. Se eu soubesse, tinha tirado mais em você na época. Né? Pô. O que eu aprendi de finalização nessa época na MAP foi brincadeira. Cara. Então, assim, o que eu aprendi na David, aliás, o que eu aprendi na MAP, eu aprendi vezes 5 na David. Por quê? E não que seja mais saudável ou menos saudável, mas na UMAP, acho que até hoje tem um lance de você atender poucas contas. Na época eu atendia uma, por exemplo. Então você consegue dar uma atenção total, dominar o mercado. Até da qualidade na entrega, Da qualidade na entrega. Mas, de novo, não que seja certo ou errado. Você tem capacidade de atender mais contas em algum momento. Eu atendia 5. Entre elas... Na David. Faber-Castell. Uma conta gigante que na época, 10 anos atrás, o maior filme até então era Aquarela. Todo mundo só conhecia por conta da Aquarela, que é um filme de 30, 40 anos atrás. Atendi a GSK Laboratórios, com 3, 4 subdivisões de remédios. E aí a gente está falando de bulas de remédio desse tamanho aqui para poder ingressar. Atendi a Jaguar Inglaterra. Fiz ações aqui no Brasil, mas também fiz ações lá fora. Atendi Powerade, o isotônico da Coca-Cola. Na época, Copa do Mundo de 2014, eles foram patrocinadores oficiais. Toquei uma campanha imensa, que foi para mais de 100 países ali com Iniesta, sei lá, 4, 5 traduções diferentes. Lógico, não sozinho, tinha a equipe inteira, mas não era mais estagiário, já era assistente de atendimento. Você fez parte da campanha? Fez parte da campanha como um todo, e assim, tem meu nome lá, sabe? E só case, tipo, grande. Exato, então assim, eu deixei de ser o Bruno da UMAP, que estava vivendo aquela realidade de tudo é grandioso, para agora tudo é mais grandioso ainda e mais rápido. Então eu precisava ter a mesma dedicação e criatividade, enfim, o mesmo senso de atendimento para essa conta, eu precisava ter para todos. E isso foi quando? Quando você, de fato, começou o projeto do Grupo Freela? Ainda não foi nesse começo, isso ajudou a formar, lógico, toda a minha história ajudou a formar a filosofia que o Grupo Freela tem hoje. Mas isso é pré-Grupo Freela ainda. Por quê? Eu comecei a entender que aí tem os lados ruins do mercado como um todo, não necessariamente da David, mas do mercado publicitário como um todo, de você ver que das 3 pontas, do dono da agência ou dos diretores da agência, mas os funcionários, o próprio cliente, às vezes está, de fato, cagando pro que você está fazendo. Sim. E como a gente estava comentando antes, você não estar preocupado com aquilo que você está fazendo, não entregar o máximo de si, às vezes impacta numa conta que ele deixa de pagar, um funcionário que deixa de receber ou é demitido, uma família que deixa de ser alimentada por conta disso. Então eu vi a sujeira do mercado publicitário também escancarada na minha cara. De novo, não que seja exclusiva da David ou da MAP.
Isso tem Faz parte do... todos os lugares. Todos os lugares. Não é nem publicitário, acho que é geral, né? Também, Tipo, também. Mas é que publicitário é muito egocêntrico, né? Então acaba atenuando um pouquinho mais. Então, assim, eu comecei a ver o lado ruim mais do que o lado bom. Por estar exposto a mais coisa, por atender mais clientes, por atender clientes enormes. Então a gente tinha uma responsabilidade um pouco maior. E por conta disso a gente tinha acesso também a coisas que a gente não gostava no dia a dia. E isso durou meses, anos e tudo mais, e cada vez desgostoso com o mercado publicitário que eu estava atendendo. Achei que não tinha solução. Falei, cara, pô, o mercado é isso, sempre posso até abrir uma agência no futuro, mas vai chegar um momento que o meu funcionário não vai querer trabalhar, não vai dar valor para mim, vou perder um cliente por causa dele, ou um cliente não vai dar valor pro que eu faço, seja financeiramente, seja de fato um escopo. Então, assim, era um pouco de medo, um pouco de receio, um pouco de, pô, quero fazer diferente, não quero fazer mais do mesmo. E foi rolando, saí da David, voltei para Santos, tive uma breve passagem aí em agência de Santos, novos negócios, prospecção como um todo. Então, cheguei a ouvir da minha diretora na época que eu não servia para prospectar, não era a minha função. Hoje eu vivo disso, né? Então eu preciso fazer. Não me encaixei. Resumo da história é esse. Me formei, me encaixei em outros mercados, mas não achei a área de publicidade como um todo. Até achar a Pólvora Comunicação, que era uma agência, lógico, muito menor na época, mas não era uma agência descartável, uma agência média como um todo, voltada para o terceiro setor. Na época, voltada para o terceiro setor, não que era exclusivo nisso. Então, eu atendia E aí você tinha início dessa experiência lá na UMAP também, né? Que eu sequer me lembrava que eu tinha. Tá? Foi o que eu falei, é uma ONG que a gente ganhava por boa vontade, lógico, dos diretores para você aprender mais, mas você não reconhecia isso na época. Sim. Mais uma conta para atender. valor. Sequer sabia o que os caras faziam na época. Precisa fazer isso, beleza, demandei, tá aqui. É isso. Não tinha um envolvimento, né? Como infelizmente, grande parte dos atendimentos publicitários, como são os atendimentos publicitários hoje em dia, né? Que garoto de recados, que é algo que você não pode ser em nenhuma conta que você tem. Mas enfim, caminhei, cheguei na Pólvora. Projetos do terceiro setor, Fundação Lema, Fundação Telefônica Vivo, Instituto Natura. Eu comecei a fazer coisas tipo levar internet para comunidades ribeirinhas, ensinar lógicas computacionais para crianças e adolescentes de comunidades de Recife, em Viamão, do Rio Grande do Sul. Viajei o Brasil levando palestras desses caras que representavam o projeto. Vi o projeto acontecer. Fui na Campus Party de Recife. Peguei, crianças que programavam muito melhor que o programa hoje em dia. E comecei a ver que, o resumo da história é, eu posso fazer o bem, eu posso ser feliz no que eu faço, levando a minha felicidade, o meu trabalho para outras pessoas sem sair da minha função. Então existe um mercado assim também. Você não precisa cair na sujeira do mercado. Você não precisa escolher o caminho mais fácil. Você não precisa pisar em ninguém. O terceiro setor me abriu essa frente. Aí sim, respondendo a tua pergunta, foi aí que veio o Grupo Filo. Pouco mais de 2, 3 anos trabalhando nesse setor, o Grupo Filo nasceu, de novo, com a proposta de quero fazer diferente. Eu não quero ficar refém da onde eu vivo, da minha condição social, para poder sair do Brasil, para poder sair da minha cidade, para poder atender clientes fora daqui. Eu quero oferecer a mesma publicidade da UMAP, da David ou de outras grandes agências para quem não tem condições de pagar por isso também. Lógico, eu quero atender clientes grandes, mas eu quero levar essa publicidade em alto nível para quem merece. Porque no final da história, você, há uns anos atrás, muito mais do que hoje em dia, mas você era refém, e até hoje é refém de certo modo, da geografia, da tua condição financeira, seja como empreendedor, seja como funcionário, seja como pessoa. Então você se limita, entra aquela síndrome de cachorro vira-lata, de você achar que você não pode ser grande, nem nada do tipo. E foi se transformando, até chegar no Grupo Filo, que é hoje de fato. Ele nunca mudou de filosofia. Mas assim, em que momento você falou, é isso que eu vou virada abraçar, de chave? a virada de chave. Quando eu comecei a ganhar dinheiro. Quando você vê Deixou de ser um sonho, né? E a gente começou a fazer uma coisa de fato que fosse rentável. Você viu que dava certo? Cara, com um ano de empresa, e lógico, totalmente diferente a realidade, contas e investimentos que eu tenho hoje em dia daquela época, mas com um ano de empresa eu visitei a Europa. Minha única viagem para o exterior, em toda a minha vida até então, tinha sido para a Argentina, com dinheiro suado que eu consegui guardar com a minha ex-namorada. Mas eu não tinha o hábito de viajar sequer para outro estado, quanto mais para outro país, com meus pais, com a família, como todo. Não era comum, sabe? E para quem tá estudando marketing, estudando publicidade, e tem esse sonho de ter uma carreira dentro de grandes agências,
mas queira dar um passo adiante, né? Ter o seu próprio negócio, começar a empreender. Tá. Você consegue dar aí 2 insights que sejam extremamente valiosos para essas pessoas? Eu consigo, não tenho nada planejado, vou ver o que sai aqui do coração, mas é importante falar que eu não acredito que o mesmo insight vale para o empreendedor e para o CLT. Tá? Sim, total. Lógico, no âmbito pessoal, tem um monte de Uhum. coisa ali para falar de filosofia de vida, de princípios, de ética como um todo, que aí com certeza Sim. independe do que você trabalha. Mas no âmbito profissional, são caminhos diferentes. Sim. Nos dois, tem um ponto em comum ali de você precisar aprender o máximo de coisas diferentes que você puder aprender. Você não precisa ser especialista em uma, seria legal se você fosse, mas é muito melhor você subcontratar 4 áreas diferentes com qualidade do que você ser especialista em uma só. Então, conhecer o mercado que você atua e áreas correlacionadas é importante para os dois lados, só que a partir daí são caminhos totalmente diferentes. Se você está aqui, para você migrar para cá, é difícil. E aqui para cá também. Sim. Então, já fiz ao longo da vida, tive diversos momentos difíceis na empresa como um todo. Pensei em abandonar, fiz entrevista de emprego. Eu ia falar, né? Em algum momento de grupo filho, você sentiu vontade de falar, pô, quero voltar a ser SLT, não aguento mais essa vida. Ontem. Assim, pô, empreender é difícil pra caramba. é porque você né, fala cara? isso em termos de segurança, mas no final da história você não tem segurança em nenhum dos dois lados. Não existe segurança. Só que qual que é a diferença? Por que eu escolhi esse caminho? O empreendedorismo só depende de você. Sim. Eu não quero ficar... Meu futuro não pode ficar na mão dos outros. Exatamente. Não pode ficar na mão do patrão, que amanhã ou depois ele pode decidir que eu sou descartável para a vida dele, o meu trabalho é descartável, ou que ele achou alguém melhor, e meu sonho acaba ali. Entende? Então, eu escolhi ser empreendedor por conta disso. Só que eu também escolhi ser um empreendedor que dá condições para as pessoas poderem fazer o que elas querem a partir dali. Então, eu prefiro muito mais que as pessoas que estão comigo hoje em dia abram uma empresa e sejam meus parceiros no negócio, do que ter 50 funcionários. Sim, Porque eu quero que elas tenham condições de ter o futuro delas onde quer que elas estejam. perfeito. Então, eu acho que o maior conselho, e se é que eu posso dar algum conselho de vida, é justamente o que eu mesmo fiz. Entende? Então, aprenda o máximo que você puder, conquiste o mercado que você puder conquistar, que no mínimo numa entrevista ou numa reunião de negócio, num almoço com um amigo, você vai poder falar sobre assuntos diferentes. E é construir relacionamentos, né, Bruno? Sim. Porque Sozinho você não faz nada. quantas vezes o que você aprendeu lá no início da sua carreira te proporciona resultados hoje, né? E, por exemplo, a Smart Solve existe por conta de relacionamentos que a gente construiu ao longo da nossa jornada na UMAP, o Fernando na FNASCA, várias outras trajetórias profissionais que a gente teve. Começar sem história. Não, exato. E assim, caminho... a FNASCA, que inclusive era um sonho meu na época. Queria trabalhar com escola. Na época que tinha aqueles vasos que eles fizeram da garrafa. Nossa, aquilo era impecável para mim. E sim, resumo da história é isso, é contato, é conhecimento. E pandemia, como foi para você? Eu sei que você acabou diferente de muitos, né? Sofreu como todo mundo, mas diferente. Sim. Conseguiu ali ter uma exato. Eu não posso, o negócio. Obviamente, né? Falar, pô, a pandemia foi bom para mim. Lógico, não foi bom para ninguém. Mas até a pandemia a gente era visto como os vagabundos que trabalhavam de casa, né? Mercado freelancer como um todo. Depois viramos especialistas em trabalho remoto. Então, quando todo mundo estava trabalhando, começando a trabalhar remoto, oferecer serviços digitais e tudo mais, eu já fazia isso há 2, 3 anos. Ou seja, você saiu na frente. Pô, muito na frente. Muito na frente. Então, no meio da pandemia, inclusive, a gente conseguiu nosso primeiro cliente internacional. Começou a trabalhar com Gibraltar, que eu sequer sabia que existia. Eu lembro. Lembro do Estreito de Gibraltar, da escola. Falei, nossa, não lembro de... Aí eu fui fazer reunião com o cliente, uma janela gigante atrás dele. Falei, essa aqui é a Espanha, essa aqui é a África. Caramba. Caraca, cara, é isso que eu quero da minha vida. Aí ele trabalhar aqui, eu falei, não, atender clientes que nem você. Então, aí começou a vontade. Foram 13 meses trabalhando com a Europa, depois teve uma outra oportunidade também com o Barcelona, trabalhei com o Vale do Silício. Você tem noção de todo esse tempo de empresário? Quantos segmentos diferentes você atendeu? Segmentos, não tenho noção. Posso dizer que foi grande parte deles. Dos mais comuns de advogados, até de fato startups que e dificuldade que tem, porque pô, a gente trabalha com um propósito ali, com um único segmento. Sim. Pô, já é difícil pra caramba, né? Quando você aprende sobre vários, né? você tem que mergulhar no negócio da pessoa. E eu sei que você faz isso porque você mergulhou no nosso. Você mergulhou no nosso. Pô, hoje você trouxe um presente
pra nós, porque, pô, aqui foi um presente, cara. Aquele cubo, onde tem toda a identidade visual da Smart Solve, e você disse que você dormiu, quer dizer, você ficou sem dormir uma noite, Sim. tentando buscar isso e pensando justamente na nossa identidade, né? Pô, isso é incrível. A graça de ser dono da empresa e ter essa filosofia que eu trouxe é que eu só atendo gente que eu gosto. Não, a gente, essa pessoa, ela não é necessariamente a pessoa, é o negócio. Então, eu nunca vou atender um cliente que eu não acredite, que eu não gosto, que eu não tenho uma certa sinergia, ou que eu, de fato, eu não acho que eu vou dar resultado. Então, aprender sobre diferentes negócios fica mais fácil quando você gosta do que você está absorvendo. Entende? Então, atenda as pessoas que você seria. É basicamente isso. Legal. Ó, e hoje, para quem perdeu aqui, ó, infelizmente a gente saiu correndo, não deu tempo de trazer esse cubo, mas assim que eu sair daqui eu vou gravar um vídeo com esse cubo, porque vale a pena. Isso vai fazer parte do nosso press kit para os novos clientes a partir de agora. E porque realmente tocou, né? Sim, foi top. Algo que, enfim, vai mudar a nossa trajetória. Pra quem não tá entendendo nada do que a gente tá falando, eu sei que a gente tá com pouco tempo, desculpa, tá? Mas assim, pra quem não tá entendendo nada do que a gente tá falando, a gente tava pra lançar uma campanha em conjunto aqui, mas eu vi duas passes diferentes do Robson. A primeira, quando ele ganhou um presente, aí vocês imaginam o sorriso do Robson, e a segunda, quando ele viu o custo da campanha. Então, a gente ainda tá numa incógnita para saber como que vai rolar, mas ela vai rolar de alguma forma. É isso aí. Bruno, quero agradecer por estar aqui. Foi... assim, eu ficaria aqui mais 5 horas. É verdade, horas. é o que eu ia falar agora. Eu acho que esse bate-papo merece um segundo tempo, né? Porque você tem muito conteúdo, né? E, pô, cara, você fala bem pra caramba, né? Eu até ia perguntar... Eu achei minha dicção horrível. Sério? Pô, não acho sua dicção ruim. Eu até falar, você se preparou pra isso? Você foi fazer oratória? Pra dizer que eu não... Pra provar que eu não me preparei, eu recebi a pauta de vocês hoje e não estou com a pauta aqui. Então, a ideia é sempre falar do coração. Fica um pouco mais fácil, sabe? Você vê que, pô, mesmo fazendo um monte de rabisco aqui, a graça é não seguir a pauta. Exato. Eu, como publicitário, fico louco quando isso acontece. Verdade. Sempre sai melhor quando isso acontece. Verdade. Bruno, então, obrigado de verdade. Gostei demais. A gente vai voltar, com certeza. Vamos fazer o Repeteco. Legal. E você, espero que tenham gostado. Coloque embaixo o que você quer no próximo episódio. Robson, obrigado mais uma vez. Fernando, muito obrigado aí. Bruno, foi incrível essa tarde aqui contigo. Não só aqui, mas para falar dos projetos. Obrigado pelo presente também. Obrigado para quem acompanhou aqui na live no Instagram, deixou os recados. Isso aí. E para você, quem você quiser ter esse bate-papo aqui no TalkSolve, vai ser um enorme prazer saber a sua opinião. Indica aqui pra gente. Curte, compartilha, comente e fique atento pro próximo episódio. Tamo junto. Até mais. Tchau, tchau.